Jesus, Pai da eternidade. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o autor da vida. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus é a vida eterna. Portanto, ele é eterno. Portanto, ele estava na eternidade desde a eternidade. Apocalipse 22, 13. Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Portanto, ele é o primeiro e é o último. Ele é o princípio e é o fim. Se ele é o princípio e é o fim, ele é eterno. Ele está dentro da eternidade. Se ele é o autor da vida, ele é o autor da vida eterna, ele está totalmente na eternidade. Ele é o autor, o Pai da eternidade, como diz o profeta Isaías. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, ou seja, eternamente. No princípio do Evangelho de João, capítulo 1, diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Era Deus. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28, Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. De vez em quando, eu ouço alguém dizer que Isaías 9,6 nada tem a ver com Jesus. Agora eu faço a seguinte pergunta. Se nada tem a ver com Jesus, tem a ver com um ser humano. Porque lá o seu nome será um menino. Então é um ser humano. Agora a minha pergunta. Qual o ser humano que pode ser chamado de Deus forte? Qual o ser humano que pode ser chamado de Pai da eternidade? Então, se não há ser humano que possa ser Deus forte nem Pai da eternidade, o texto está certo, era Jesus mesmo. Então, nós não temos outro caminho. O caminho é crer nas Escrituras, naquilo que está escrito, naquilo que foi revelado por Deus, e aceitar este texto. Jesus é o Pai da eternidade. Na próxima, eu desejo falar sobre Jesus, Príncipe da paz. Até lá, sejamos guardados por Deus em Cristo Jesus, Pai da eternidade. Amém.